Bom dia, pessoal. Vamos começar agora mais uma aula, né? A gente vai falar hoje sobre estrutura geológica, beleza? Como essa imagem inicial aí está mostrando para a gente, é bem interessante, né? A gente entender como é que funciona esse planeta que nós vivemos. Vamos lá, na primeira parte, já entender a idade da Terra. Então, é importante percebermos que a idade da Terra ela tem em torno de 4,6 bilhões de anos. E ela foi dividida, né, subdividida na escala geológica do tempo em eras e éons. É importante perceber que essas diferentes idades elas aconteceram e a diferença de uma idade para outra marca algumas características peculiares. Tá? A gente não precisa decorar todas as idades, todos os períodos, mas a gente precisa entender o que é mais recente e o que é mais antigo, para que a gente possa ter uma noção dos acontecimentos e também de como é as rochas hoje, qual a idade dessas rochas, né? E de onde elas vieram, de qual período. Depois da idade da Terra, a gente precisa entender a estrutura geológica da Terra. É importante, eu sempre faço a relação da estrutura geológica, né, com a comparação com um ovo. Né? Então, o ovo nós temos a casca, a clara e a gema. Então, na Terra a gente vai ter a crosta, né, a litosfera, a parte rígida, a gente vai ter o manto e o núcleo, sendo que o núcleo do planeta é dividido em núcleo externo e núcleo interno, tá certo? Ela tem uma cinturinha de algo em torno de 6.400 quilômetros, tá? Só para a gente não esquecer. Então, a estrutura da Terra a gente compreende dessa maneira, fazendo uma analogia com um ovo, tá? Beleza? Então vamos lá. Ainda falando da estrutura da Terra, a gente vai perceber agora nesse slide que ela é subdividida, né? E nós vamos ter as descontinuidades que vão caracterizar a passagem de uma camada para outra, tá? Só lembrando da astenosfera, né, que é extremamente importante. Ela é uma camada pastosa, tá? O que é uma coisa pastosa? É uma coisa que não é fluida como líquido nem duro como a rocha. Tá? O melhor exemplo que a gente tem é a pasta de dente, tá? Ela é pastosa, nem é líquida, nem é sólida. Beleza, vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar lá que a gente vai responder. Beleza? Muito bem, vamos lá. Para entender o processo de formação da Terra, a gente tem duas teorias principais. A teoria da deriva continental, que foi desenvolvida por esse rapazinho aí, Alfred Wegener, e ela é baseada em algumas evidências. O que são evidências? Evidências são pistas, né? Quem já assistiu um seriado, né, o CSI, tem as evidências, as pistas para descobrir o criminoso. Então, Wegener partiu de evidências para poder desenvolver a teoria da deriva continental. Essas evidências são baseadas em argumentos. Os argumentos morfológicos, ou seja, a forma do relevo, ele percebeu que a América do Sul se encaixava na África e assim acontecia com todos os continentes. O planeta Terra é como se fosse um grande quebra-cabeça. Os argumentos paleontológicos, ou seja, os animais que viveram há milhões de anos atrás, os fósseis foram encontrados em diversas regiões que indicavam que os continentes estivessem unidos em um período geológico passado. Tá? E aí ele desenvolve a teoria da deriva continental. Há 225 milhões de anos, todos os continentes estariam reunidos em um supercontinente chamado Pangeia, tá certo? E a partir de 200 milhões de anos começou o processo de subdivisão, até a gente chegar ao que a gente tem hoje como a divisão dos cinco continentes, tá? Então, há 225 milhões de anos, fica bem mais claro nesse slide. Estaríamos todos juntos na Pangeia, o oceano se chamava Pantalamassa, e aí, há 200 milhões de anos, começa a primeira grande divisão, formando a Laurásia, né, a América do Norte e Ásia, e a Gondwana, os outros continentes. Depois, há 144 milhões, a gente já tem uma ideia mais ou menos dos continentes de hoje, sendo que a Índia estava separada num continente, depois ela vai se juntar com a Eurásia, formando o supercontinente, no choque de duas placas continentais. Ok? Qual foi, de onde veio a energia necessária para colocar um continente em movimento? É uma nova teoria, a teoria das placas tectônicas é quem explica isso para a gente. Diz que essa energia vem do núcleo da Terra.
que é muito quente, tem muita energia. Essa energia é transportada para o manto e o manto faz essa energia circular. Essa circulação de energia, essa circulação do magma no interior da Terra é quem coloca as placas em movimento. E a gente consegue perceber aqui nesse slide os limites de contato das placas. Elas podem se juntar, né, se chocar, os limites convergentes, formando grandes cadeias de montanhas, como a gente pode ver aí no limite de uma nova placa na crista continental. Elas podem se separar no fundo dos oceanos, formando uma cadeia de montanha no fundo do mar, no caso a mais famosa é a Mesoatlântica, ou elas podem apenas deslizar uma do lado da outra, tá certo? E aí a gente vai formar o mais famoso, o falhou. Voltando, a mais famosa é a falha de San Andreas, na Califórnia. Ok? Beleza, vamos para o nosso próximo slide. Aqui a gente consegue perceber, né, o limite transformante em cima, tá? Onde é a falha de San Andreas, que elas vão em direções opostas, tá certo? Aqui nós temos abaixo o encontro do choque de placas tectônicas, uma placa oceânica com a placa continental na esquerda e duas placas continentais na direita, que é a formação lá do Everest, tá certo? Então a gente consegue identificar, associar as diversas formas do relevo ao movimento das placas tectônicas. Esse movimento, tá, ele vem da força do interior da Terra, que é o tectonismo, né, que são o movimento das placas. Esses movimentos podem ser horizontais, e aí a gente dá o nome a eles a orogênese, que está relacionado principalmente à formação das grandes cadeias de montanhas, e os movimentos verticais, epirogenéticos, que é o rebaixamento ou soerguimento de grandes áreas da crosta. Aqui a gente consegue ver o limite, né, e a direção das placas tectônicas. Só lembrando, elas podem se chocar, convectivo, elas podem se separar ou elas podem deslizar uma do lado da outra, ok? Aonde o limite das placas são as áreas mais quentes, são as áreas onde a gente vai ter a ocorrência de maiores terremotos e também a maior presença de vulcões, com destaque para o Círculo do Fogo do Pacífico, tá? Que é a maior concentração de vulcões e, consequentemente, de terremotos. Falando neles, eles estão aqui, os vulcões, né? O vulcão, ele é uma ligação entre o calor do interior da Terra e a superfície. Ele é formado pela câmara magmática, pela chaminé, a cratera, né? E eles podem estar ativos ou inativos, tá? O processo de erupção de um vulcão, quando vai, não, ninguém sabe ao certo como ele pode entrar em erupção ou quando. Existem alguns sinais, né? Como sai fumaça, alguns terremotos que indicam que o vulcão pode entrar em erupção, mas não existe uma definição. Essa energia também, ela ocorre através dos terremotos, tá? A gente consegue ver nesse slide aqui, o epicentro é o ponto logo em cima da Terra onde aconteceu essa onda de energia, né? É só lembrar de jogar uma pedra na água, então você vai ver formar aquelas ondas, essas ondas de energia observáveis na água, só que também podem acontecer nas rochas, e aí é onde a gente sente através do terremoto. A classificação o terremoto é classificado de duas maneiras. De acordo com a escala Richter, é quanto de energia foi liberado, tá? Já a escala de Mercalli é o efeito que o terremoto causa, ok? A destruição, porque pode acontecer um terremoto muito intenso, mas muito longe da cidade, então ele não vai causar tantos danos do que um terremoto menos intenso, mas no centro da cidade. Ele vai causar um dano danado. Então, um causa a intensidade, né, a força, e o outro o estrago que foi provocado, que é a escala de Mercalli. Ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só perguntar aí, beleza? Muito bem, então vamos para o nosso próximo ponto. Agora a gente vai falar de terremotos no Brasil. Então, no Brasil a gente quase não tem terremotos. Porém, então, pessoal, nós temos terremotos no Brasil, tá? Apesar do Brasil estar no centro de uma placa tectônica, o que nos deixa numa situação bem mais confortável, nós não temos terremotos frequentes, como se fosse no limite das placas tectônicas. Mas nós temos alguns terremotos que podem ser vistos nesse mapa.
mais relacionados a acomodações, pequenas acomodações, não de grande intensidade. Mas nós tivemos vulcões no Brasil? Sim, todas as nossas ilhas oceânicas são de origem vulcânica. E o sul do Brasil, né, sudeste e sul do Brasil, tem um dos maiores derramamentos vulcânicos do planeta, que provocou a formação de um solo extremamente fértil. Ok? Beleza? Então, vamos continuar. Essa energia também pode ser vista através dos maremotos e das tsunamis, que é um terremoto que acontece no oceano e essa energia, essa onda de energia sai do solo, vai para a água e ela vai desenvolver, né, uma grande onda que vai ser chamada de tsunami. Essa onda ela é muito forte, né? Só para a gente ter uma ideia, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então imagine quantos litros de água não tem aí. Então esse peso em movimento da água, olha como ela brinca com os carros, né? As casas, ela vai levando como se fosse brinquedo, porque é de uma força muito grande, tá certo? E agora a gente chega na nossa etapa final da aula, que é o ciclo das rochas. As rochas são divididas em 3 grandes grupos, como a gente pode ver agora. As rochas magmáticas ou ígneas são as primeiras que se formam a partir do resfriamento do magma. Se elas se formam dentro da Terra, é magmática intrusiva ou plutônica. Se esse magma sai na superfície, vai ser efusiva ou vulcânica. O outro grupo de rochas são as rochas sedimentares, são aquelas rochas que se formam a partir dos sedimentos das outras rochas. É possível ver que ela tem pedaços das outras rochas. A grande característica das rochas sedimentares é que elas se formam através de camadas. Tá? E as rochas metamórficas são aquelas rochas sedimentares ou magmáticas que sofreram uma grande pressão, um grande aumento de temperatura e mudam suas características. Então, o argilito ele vira o xisto, o granito o gneiss e o calcário se transforma no mármore. Eu faço uma analogia quando a gente faz a telha. Então, pega a argila, né, molda e assa no forno para se transformar na telha. Quando ela recebe o calor do forno, ela muda suas características físicas, químicas e se transforma na telha. Tá certo? Então, o calor, a pressão do interior da Terra modifica as características da rocha original e ela adquire novas características. E aí vai se transformar numa rocha metamórfica, com novas características, geralmente mais resistentes. Ok? Só voltando e lembrando, nas rochas sedimentares, elas são importantes porque tem as rochas associadas às rochas sedimentares. A gente vai ter o petróleo, carvão e o gás natural. Tá? São minerais energéticos extremamente importantes para a economia global. Beleza? E para finalizar, o ciclo das rochas. Então tudo começa com o derramamento do magma, né? O resfriamento do magma, a formação das rochas magmáticas, que pode se transformar através da erosão, né? O intemperismo físico, químico e biológico em sedimentos. Esses sedimentos vão ser transformados em rochas sedimentares, que podem voltar a ser novamente sedimentos, e aí o ciclo se completa. Beleza? Esse é o nosso livro de referência. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.